tudo bom? Hoje nós vamos conversar sobre o livro mais chamativo da minha estante. Ecos. Sério, olha isso. É muito bizarro. E esse livro é desse Pan Munhoz. E esse aqui é publicado pela Dark Side, que eu não entendi muito bem porquê, mas enfim. Seguinte, esse livro ele é dividido em várias partezinhas, são 4, né, no total. E 4, 5. Vamos colocar 5 ali. E elas se juntam ali, se explicam no final. Então assim, no primeiro momento nós temos a história de um menininho que estava brincando ali de pique-esconde com os amigos numa floresta. Claro e óbvio que ele ia ficar perdido. E aí enquanto ele estava perdido, ele ficou meio desolado assim e tal. Daí ele encontrou 3 meninas, surgiram assim. E aí elas contaram a história delas, que é o seguinte, é uma fabulazinha, né? O rei e a rainha estavam esperando o filho ali, que precisava, né, ser homem para dar continuidade ali no reinado. Só que foi menina, e aí a parteira não teve coragem de, né, matar a criança e deixou lá com a bruxa. Mesma coisa com a segunda criança, mesma coisa com a terceira criança, e, né, que são essas 3 meninas que eu falei. E aí, tipo assim, à medida que elas foram crescendo, a bruxa sentiu, assim, uma certa ingratidão delas, assim. E aí ela jogou uma maldição nas meninas. Falaram, assim, que elas iam ficar presas ali pra sempre, a não ser que, tipo assim, elas conseguissem sair em forma de música. Daí acontece que o menino, elas, né, têm um talento muito grande com música, e acontece do menino ter uma gaita lá na hora. E aí cada uma delas tocou uma parte e, né, ele tinha que cumprir a missão lá deles. E aí nós temos a primeira história, que se passa na Alemanha, em outubro de 1933, que é a história de um menino, né, de uma família, na verdade, judia, que é o pai, o tio, o menino e a irmã. A irmã, ela tá estudando enfermagem, né, fora de casa. O pai, eu não lembro agora se ele é aposentado ou se ele foi demitido da empresa lá. Eu sei que ele não tá trabalhando mais, e aí o menino, ele tem que começar a trabalhar para ajudar nos custos da casa. E ele trabalha na mesma empresa que o pai trabalhava, né, ele conseguiu ali, todo mundo gostava muito dele, ele conseguiu um emprego de meio período ali, que era uma fábrica de gaitas, super famosa e tal. E a família, né, o tio, o pai e esse menino, eles tocavam instrumentos, eles gostavam muito de música, eles se reuniam, assim, nos fins de semana, por exemplo, pra ficarem ali tocando e discutirem música e tal, não. Um belo dia, só que aí, tipo assim, esse menino, ele tinha uma mancha na cara, assim, e ele sofreu um bullyingzinho por causa disso. Então, assim, ele se sentia bem quando ele escutava, quando ele tocava música. Daí um belo dia a irmã chega em casa e fala que se alistou ali, era a época ali do nascimento não, da ascensão nazista, e ela falou que se alistou lá pra ser enfermeira, né, da situação e tal. O pai ficou, né, puto, óbvio. E aí, assim, ela chegou pro pai e falou assim, eu preciso dos documentos, né, tipo, de nascimento e tal, dos meus avós e não sei o que, bisavós, pra comprovar a linhagem pura, né. Aí acontece, assim, o pai fica meio possesso, mas dá os documentos pro menino. E, tipo assim, eles ficam um pouco preocupados com essa mancha do menino, de ser, tipo assim, ser considerado um defeito genético. E dela não poder participar, e dela ser banida, e deles serem perseguidos e tal. Então fica uma situação bem tensa dentro de casa. A menina fica chateadíssima, assim, com a situação. E principalmente o menino, né, porque eles eram muito próximos, né, por ter perdido a mãe e tal, eles ficaram muito próximos. E aí ele chega lá no quarto dela e há altos posters, assim, de Hitler e tal. Então uma situação, é bem tensa, assim, sabe? E aí a gente vê o desenvolvimento dessa tensão, né? O pai chega uma hora que
a primeira coisa que ele fala, né, a primeira colocação dele é justamente não responder, sabe? Tipo, não levantar a voz, ficar quieto no canto, deixar as coisas acontecerem ali e tal, e ele vai ficar quieto no canto dele. Só que chega um momento que ele não dá conta e que eles fazem batida lá na casa dele, sabe? Reviram tudo à procura de qualquer coisa, né, suspeita e tal. E aí o menininho, ele, tipo assim, cada vez mais ele se fecha dentro da música, né? Então ele tem essa gaita que ele achou lá misteriosamente numa casa ali, que eu não posso contar muito detalhe porque também senão fica spoiler. Eu tô tentando o meu máximo. Daí assim, então ele se fecha, aí o pai acaba sendo preso, e daí eu não posso contar mais porque é spoiler, e daí a história acaba. Exatamente desse jeito. A minha cara foi exatamente essa, tipo... Oi? Eu achei que ia continuar na parte 2, né, tipo assim, alguns anos depois, só que não. Daí na parte 2 nós temos já uma história em junho de 1935, nos Estados Unidos. Essa segunda história é sobre dois irmãos órfãos, que de alguma forma também estão ligados à música, né, o mais velho principalmente, ele aprendeu com a avó que sabia piano e ensinou, né, assim, pra ele, era uma forma de ganhar um dinheirinho extra e tal, mas a avó veio a falecer, levou eles lá pro orfanato, e a avó fez a moça lá prometer que eles seriam adotados juntos. Só que o menino, o irmão mais velho, ele já era, tipo, bem mais velho, tinha uns 14, 15 anos, e quase nenhuma família quer já adotar um menino velho. Então, assim, ele conta, essa segunda parte conta um pouco desse sofrimento, né, deles, até o momento em que chega um cara bem apessoado nesse orfanato pra olhar um piano que tem lá. Só que, tipo assim, o piano fica trancado, a moça não deixa ninguém tocar. E aí ele pediu uma demonstração desse piano. Aí a dona, ela falou assim, esses irmãos aqui sabem tocar. E aí o cara ficou encantado com o que ele escutou e foi conversar lá com a fulana e acabou adotando os dois, né? Comprou o piano e adotou os meninos. E aí o irmão mais velho, ele fica desconfiadíssimo de toda a situação, das coisas que estão acontecendo. Tipo, como assim que a gente foi adotado junto? Você queria o piano e levou as crianças? Como assim? Então ele fica com o pé atrás a todo momento, principalmente quando ele descobre que quem adotou, na verdade, foi o advogado de uma mulher, power, rica, e que, sabe, tipo assim, ele fica muito desconfiado daquela situação. E o menino mais novo tá, assim, power feliz, né? O sonho da vida dele foi realizar, né? De ser adotado ainda mais numa família rica. A casa gigantesca, tem milhões de coisas pra ele fazer e tal, e isso e aquilo, não. Daí acontece que o menino mais velho, ele entra em contato com a música novamente através do piano lá da mulher, o piano de cauda dela. Só que assim, a mulher passou por um momento muito difícil da vida dela, ela tinha perdido o filho dela, o pai dela rico faleceu e aí ela ficou sozinha na vida. Então ela ficou muito fechada, ela parou de tocar, não fazia mais nada, e aí ele foi aprendendo música. E através disso eles conseguiram montar uma relação ali, né, tipo assim, não necessariamente de amor, mas era cada um no seu canto e a música foi unindo eles. Só que por circunstâncias também que eu não vou explicar, que é spoiler, o mais velho se vê na situação em que não dá pra viver mais ali. Ele planeja uma fuga e dá um probleminha. E aí a história acaba. Novamente. Ai, gente, eu fiquei tão brava. E eu confesso que nessa segunda parte desceu uma lagrimazinha assim. Foi triste. Bom, então, pra terceira parte, a gente tem a história já em dezembro de 1942, no sul da Califórnia, né, também nos Estados Unidos. E também é uma história de uma família, a mãe, o pai, a irmã e o irmão. E é o seguinte, o menino, o irmão mais velho, ele tá
já se alistou aí ao exército americano e, né, já tá aí na Segunda Guerra Mundial. E a menina, eles têm uma origem latina, né? Eles são americanos, mas de origem latina. Então, assim, o pai, ele... qual que é a palavra? É boia fria? Ah, não sei. Mas, tipo assim, ele consegue... no sul dos Estados Unidos, né, em grandes fazendas e tal, plantações, até hoje em dia isso acontece, existem os trabalhos temporários, né? Então, assim, durante a colheita, várias dessas famílias mexicanas, latinas, né, são contratadas para trabalhar lá. E aí, quando termina a colheita, acabou o emprego. Então, enfim, e essa menina, ela também tem uma relação com a música. Ela ia fazer uma apresentação, ia ser o primeiro solo dela, tadinha, ia até aparecer no rádio. O pai conseguiu um emprego muito melhor do que o atual, né, que ele tava. Só que eles precisariam mudar de cidade. E a menina fica revolta, porque ela não vai poder participar do solo, né, da apresentação da escolinha dela. Ela vai ter que abandonar a amiga dela. Então ela fica bem chateada, fica super bolada, não quer mudar de jeito nenhum, acha que vai fazer uma ação, que o lugar novo vai ser horroroso, uma bosta, né? E o seguinte, então, mas assim, acaba que eles mudam mesmo de cidade. E chegando lá, o trabalho do pai é, na verdade, ser caseiro, né? Cuidar, tomar conta de uma propriedade que tá ali, a família tá viajando, né? Não se sabe muito sobre essa família, assim, logo no começo. E é justamente o trabalho deles ali é manter essa casa. E aí a menina acaba conhecendo uma outra menininha, né, que é vizinha deles, também de uma grande propriedade ali. E aí ela descobre que a menina, tipo assim, ela é legalzinha, assim, sabe? Tipo, ela é meio metidinha, assim, ela não tem muitos amigos e tal. E aí ela conhece a escola. Aí a menina fica encantada com a escola. Fala assim, nossa, por que eles... Tipo assim, a gente nem tem muito dinheiro e tal, como que eu vou estudar nessa escola? A menina conseguiu, tipo, uma bolsa e tal. Daí ela chega lá e percebe que a escola, ela é segregada, sabe? Tipo, os latinos estudam na versão pobre da escola, enquanto que os americanos estudam na versão melhor, né, daquela mesma escola. Então, tipo assim, enquanto que os ricos, né, os americanos, têm ali aulas de, tipo assim, esportes, né, em geral, tem aula de música, de canto, de teatro e tal, não sei o que. A parte latina, não. Então, assim, a menina fica possessa com isso. Os pais também ficam, porque eles também foram enganados. E é aquela coisa, a menina é mais ou menos parecida com a segunda história, com a primeira história. A menina vai se fechando na música, sabe? A gente percebe cada vez mais essa relação deles, né? Daí, um dos trabalhos da família é cuidar da casa principal. Então é tipo assim, abrir as janelas de tempos em tempos, tirar a poeira, ver se não tem bicho, sabe? Tipo essas coisas assim. E aí a menina acaba descobrindo que quem na verdade é os donos daquela propriedade é uma família japonesa. Então ali a gente tem uma família que foi na verdade presa, porque, né, só apenas por serem japoneses, né, depois do Pearl Harbor. Então, assim, eles foram presos sob suspeita de estar em envolvimento e tal, não sei o que. E o pai daquela menininha lá, que ela ficou amiga, tinha uma situação ali nos Estados Unidos que eu nem sei se é verdade, mas, tipo assim, se você conseguir provar que aquela família tem um envolvimento com o exército japonês e que tá, tipo, espiando ou mandando informações pro exército japonês e tal, não sei o que, você tem o direito de pegar a propriedade daquela pessoa. Então, assim, o pai dessa menininha, da ricazinha lá, chata, ele fez com várias famílias ali. Então, ele tava muito rico na época, ele tava cheio de propriedade.
E ele queria porque queria provar que aquela família específica também estava conspirando contra os americanos. E aí a menina fala, oh, não, peraí, não é bem assim. Então eles começam meio que tipo uma investigação, o cara querendo entrar na casa pra achar prova e a menina enrolando ele, não deixando, aí ela, enfim, passa essa disputa, mas é aquela coisa, a música sempre presente ali, né? Então a menina começa a ter aula de música, ela consegue ter aulas na escola principal e o cara percebe que a menina realmente ela tem um talento, ela é diferenciada. Então, assim, a história se passa, né, em cima desses dois contextos, a música e a questão ali da família japonesa. Daí, mais uma vez, acaba do nada a história. E aí nós temos a parte final, que é a mais legal de todas e que eu não vou contar, porque é o maior spoiler de todos. Mas assim, vocês já devem ter percebido que uh, todas essas histórias têm a música como enredo principal. E coincidentemente, ou não, nós temos a gaita como um instrumento escolhido, né, como um instrumento a ser tocado. Então, assim, o final, ele é bem bonito, sabe, assim, é aquelas histórias de finais felizes e que todo mundo fica bem e yay, sabe, é esse tipo de final. Então, assim, é o que eu falei no começo, eu fiquei meio surpresa, assim, não entendi muito bem por que a Darkside publicou essa história específica, porque é um selo de histórias tensas, né, tipo, de medos, tipo Alan Poe e H.P. Lovecraft. Então, enfim. Mas assim, é um YA gostosinho de ler, é bonitinho, a história é legal, é um tipo de livro que você lê assim no fim de semana, sabe, sem compromisso. Tipo, você só quer assim, entretenimento, se divertir e tal, não quer pensar muito. Aí pode ler esse livro, que ele é amorzinho mesmo, ele é muito bonitinho. Então, pra concluir, temos aí o Ecos. Eu recomendo o livro, eu acho que é uma leitura que dá pra tirar umas mensagens aí, uns aprendizados bacanas, assim, cada conto tem, por mais que sim, tem esse elemento, né, em comum, que é o da música, da questão da família e tal, dá pra tirar algumas coisas bacanas aqui. Eu achei legal a mensagem, e eu não me lembro, pelo menos, de ter lido um livro que tenha a música assim como base. Mas, enfim, Ecos é um livro bacaninha de ler, de entretenimento, você lê tipo um fim de semana, assim, tranquilo. E é definitivamente o livro mais chamativo que eu já vi na vida. Mas é isso, é gostosinho. E eu espero que vocês tenham gostado. E assim, se vocês tiverem alguma questão que eu não comentei aqui, que eu deixei passar, que vocês observaram aí, ou até mesmo essa questão da relação da música para os entendedores aí vocês deixam aqui pra mim nos comentários. Combinado? Até o próximo.